Você sabe utilizar a seu favor a pesquisa que é feita para outras empresas? Esse é o 14º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59. Compartilhe esse vídeo, comente a sua opinião, contribua para esse projeto, que mais pessoas vão poder se beneficiar das informações que eu trago. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E eu escolhi o artigo de hoje porque a conclusão do autor é de que a estruturação do contrato, e aqui ele chama o desenho do contrato, é fundamental para a sua manutenção. E ele traz vários aspectos que precisam ser observados. O ponto de vista dele é num determinado setor, que eu já te conto qual é, ele comparou 36 contratos. E aí trouxe questões que precisam ser analisadas para que o setor como um todo cresça. Porque existe, e aí não é o que está aqui no artigo, mas existe uma maneira de pensar que se encontra muito no varejo e também na indústria, que é o gerenciamento de categoria, que é a preocupação, por exemplo, se você vai criar um novo produto. Por exemplo, o pessoal deixou de usar amaciante e agora usa um produto que deixa um perfume na roupa. Quando a indústria cria esse produto que só perfuma e não muda a textura do tecido, esse novo produto, a primeira preocupação é que o consumidor se acostume a comprar esse tipo de produto. Então, a categoria é criada e isso faz com que todo mundo queira que os clientes comprem aquilo. A partir do momento em que as pessoas passam a comprar, aí sim, briga-se por uma fatia do mercado. Da mesma forma, isso é possível pensar em qualquer setor. Então, tão importante quanto você ter uma fatia do seu mercado, é que existam pessoas querendo comprar aquilo que você vende, seja de você, seja dos seus concorrentes. E aí ele chama a atenção aqui que mesmo sendo empresas de infraestruturas diferentes e em cenários, condições diferentes, todo mundo calcula o preço da mesma forma. E ele mostra que isso é totalmente incoerente, porque quem tem maior competitividade acaba não crescendo tanto e quem tem maior dificuldade se mantém no mercado meio que às custas dos outros. Então, a minha primeira pergunta, quando eu leio esse tipo de observação aqui, e aí te ajudando a pensar como utilizar uma pesquisa que é feita para os outros no seu negócio, é se da maneira como você empacota o seu produto e o seu serviço, se não teria uma outra forma de fazer. E não quer dizer que você precise mudar a embalagem ou que você precise mudar as características do seu produto ou do seu serviço. Às vezes o cálculo do preço já é o grande diferencial. Em vez de vender por unidade, vender talvez pelo... como o pessoal fez há um tempo atrás, né, pessoal? Melhor explicando, como houve como um novo modelo de negócio, que acredito que tenha sido a Xerox que introduziu. Quando ela viu que ela não conseguia vender as máquinas dela, ela passou a alugar e a oferecer a impressão ali, a cópia, como um serviço. Isso fez toda a diferença para que a empresa crescesse. Será que dá para fazer isso no que você vende? Então, e aí ele chama aqui a atenção, eu não sei fazer, como eu falei já no outro vídeo,
é muito comum, dependendo do contrato, além da descrição do que vai ser calculado, colocar uma fórmula, né? Nesse caso aqui específico, é fundamental que tenha a fórmula, e aí eu já vou adiantar, ele está falando dos contratos de fornecimento de energia. Eu já fiz esses contratos como compradora, nunca como vendedora, como advogada da parte que vende a energia, mas sempre tem ali um cálculo. É engenheiro elétrico que sabe ver se a demanda da empresa vai ser atendida por aquele cálculo. Também, dependendo do horário que você compra e da sua demanda, é o preço. Então, se você já está crescendo e tem uma demanda por energia elétrica, saiba que não precisa usar a mesma conta de luz que nós, por exemplo, moradores, pessoas físicas, pessoas naturais, fazemos. Você pode ter acesso a um contrato específico num preço diferenciado. E quem sabe verificar isso é um engenheiro, uma engenheira dessa especialidade, né? E eles chamam a atenção aqui que muitas vezes a falta de infraestrutura acaba tornando inviável a manutenção da negociação. Ele está falando aqui mais em relação aos fornecedores de energia, mas dá para trazer para a sua forma de trabalhar. Um contrato que eu já fiz, por exemplo, era de um consumidor, uma empresa que consumia grande quantidade de energia e aí contratou um consultor para verificar como podia diminuir os riscos da operação e ter um maior retorno. E na consultoria foi verificado que se mudasse as lâmpadas, resumindo, a empresa, se trocasse de lâmpadas, ficaria com um custo operacional mensal menor, porque economizar na conta de energia elétrica. Só que o investimento para essas novas lâmpadas era muito alto. Então, qual foi a negociação feita? Entrou-se em contato com quem vendia a energia elétrica e falou para a empresa: olha, eu fazendo esse investimento, você vai passar com o mesmo custo operacional que você que me fornece energia tem, você vai passar a receber menos, porque eu vou gastar menos energia. Então, vamos fazer um bem bolado? E aí a empresa concordou e quem vendia a energia financiou a compra das novas lâmpadas, de forma que não houve uma queda brusca na conta de luz do mês, mas sim parte dessa diferença foi sendo amortizada com a infraestrutura que a própria concessionária, a própria empresa que vendia a energia acabou contribuindo. E esse tipo de raciocínio você pode fazer. Às vezes, a infraestrutura que você precisa pode ser interessante para um fornecedor ou até mesmo para um cliente te ajudar a adquirir. E ele traz aqui uma maneira de pensar que eu demorei um bom tempo para assimilar na minha vida, que é a questão do pagamento dos juros pelo dinheiro que é financiado, que acaba ajudando naquilo que você precisa. Porque todo mundo ouve, né? A gente, não pague juros, que juros são um absurdo. É claro que se você não precisar pagar juros, é melhor. Mas na hora de escolher entre não fazer uma dívida, que você sabe que aquilo vai te dar retorno financeiro no médio e no longo prazo, muitas vezes nas empresas é uma questão de sobrevivência fazer aquele tipo de investimento, pensando em pagar menos juros, isso significa que naquela sua linha de crédito, né, que você tem acesso no mercado, você pagaria mais rápido. Quanto menos tempo com dinheiro emprestado, menos juros você paga. Só que se você vai pagar
em menos tempo, você vai ter uma prestação, uma amortização maior. O teu custo mensal fica maior. A tua competitividade na hora de vender vai ser menor. Então, às vezes, pagar juros por mais tempos, mas dentro de uma faixa que não compromete as tuas vendas e a tua aquisição de novos clientes, pode ser mais vantajosa, porque aquele juro ali já é previsível, você já coloca no cálculo do preço. Enquanto que se você paga menos juros, porque amortiza em menos tempo, isso pode gerar um problema maior, porque qualquer emergência você está ali com a corda no pescoço. E isso nem sempre o jurídico consegue se dar conta quando lê o contrato, né? Essas questões são de gestão. É claro que se você dá a instrução, se você pergunta isso para o seu jurídico, quais são as opções, provavelmente, sendo alguém da área, vai conseguir te falar o que já viu aplicável no mercado ou o que estudou. Como é no caso, eu vi aqui um artigo, está falando que o desenho do contrato é essencial para a manutenção dele, eu quero ler sobre isso. Então, dentro dessa linha, vale a pena chamar atenção para questões que o gestor do contrato precisa pensar ou pelo menos deixar aberto para que o jurídico possa participar e fazer a 4, às vezes a 6 mãos aquela negociação. Não foi uma pesquisa feita no Brasil, foi feito em relação a contratos de energia nas Filipinas, e o que ele chama muita atenção é para essa questão de todo mundo fazer o cálculo do mesmo jeito, todo mundo usar o mesmo contrato, sendo que são tecnologias diferentes, formas de consumo diferentes e que isso atrapalharia. Então, eu vou deixar aqui embaixo o artigo. Você, por favor, comente, diga se tem alguma dúvida, procurando por outros motivos, e me chamou a atenção desse texto do José Barroco, que pelo que parece aqui é português, mas o texto é escrito em inglês, é de 2021 a publicação, mas ele usou contratos que eram até 2017, que é uma outra questão interessante, né? Quando uma publicação de um artigo, quando um artigo fica público, melhor dizendo, geralmente o cliente já usa esses dados há muito tempo. Então, vale a pena investir em pesquisa para aqueles pontos estratégicos do seu negócio, e existe pesquisa jurídica também para você saber quais são os diferentes modelos de negócio no mundo, quais opções você tem na hora de empacotar o seu produto ou serviço. Esse era o recado de hoje. Aguardo você no próximo domingo, às 18h59. Lembrando que também estou agora no Spotify, além do YouTube. Um abraço.